Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quarta-feira, de praxe, vamos falar de saúde. Os nossos convidados, você vê aqui à minha esquerda, Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista, faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, Dr. Márcio. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês novamente e poder esclarecer o máximo possível. Sem dúvida alguma. Também conosco aqui à minha esquerda, Dr. José Néder Neto, cirurgião plástico. Seja bem-vindo, Dr. Néder. Bom dia, é um prazer participar e colaborar aqui com o assunto sobre saúde. Pulando agora aqui para a minha direita, Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Dr. Enio, mais uma vez bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado pelo convite, estamos aqui também para tentar colaborar com as informações. E fechando a nossa mesa, Bia Barros, jornalista e escritora. A Bia escreveu um livro, Madalena Alice. Seja bem-vinda, Bia. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a participação e espero que possa ajudar aí outras cuidadoras. Vamos lá. O nosso primeiro tema desta edição do Gente que Fala é herpes, uma doença causada pelo vírus varicela zoster. É o mesmo que causa também a catapora. É um vírus que permanece em latência durante toda a vida da pessoa e se manifesta nos momentos de baixa imunidade. A transmissão do herpes vírus pelo contato humano direto, transfusão sanguínea, transplante de órgãos ou por transmissão sexual e até pelo beijo. Então, a preocupação extra com o carnaval que está aí na porta, não é isso, doutor Ziman? Inicialmente, eu queria esclarecer que herpes vírus é uma família grande de vírus que tem vários subtipos que podem afetar o ser humano. O varicela zoster é o subtipo 3. O que causa aquelas lesões de boca é o subtipo 1, mais frequentemente boca, face. E o subtipo 2 é o que causa lesões genitais. Dr. Néder, casos relacionados com herpes zoster para serem tratados na cirurgia plástica, tem isso na sua experiência? Sim, nos pacientes internados, né, pode ocorrer bastante baixa da imunidade e pode sim aparecer alguns casos de herpes. Qualquer um dos tipos, né, o mais comum pode ser a zoster, no pós-operatório também isso pode acontecer e acaba atrapalhando um pouco a evolução desse paciente, porque aí a imunidade já baixou. Aí ele pega uma outra, por exemplo, que vai causar dor e vai diminuir um pouco mais a imunidade. Isso vai atrapalhar um pouco na recuperação pós-operatória também. E as medicações e orientações para que ele tenha um bom resultado e às vezes está internado esse paciente. Então, mas isso por conta da baixa imunidade pós-cirurgia? Sim, sim. Todo procedimento cirúrgico é um trauma para o organismo, né? E isso pode causar vai causar uma baixa da imunidade. Se o organismo tiver uma grande baixa dessa imunidade, ele pode apresentar, sim, esses casos de herpes concomitante no pós-operatório. Agora, aquelas situações das sequelas do herpes, as marcas, as lesões, isso tem tratamento na cirurgia plástica? Então, depende do tipo de lesão, tem sim. Se for uma cicatriz que ficou grossa ou ele teve um queloide após uma herpes zoster, aí tem sim seu tratamento específico para cada caso. Doutor Márcio Steinbruch, como é que a cirurgia vascular, a angiologia vê esse tipo de problema? Bom, na verdade, diretamente ligado às doenças vasculares, não existe uma ligação. Porém, a gente acaba enfrentando uma queda de imunidade em pacientes que têm doenças arteriais crônicas, aqueles pacientes com obstrução arterial, que acabam levando a uma necrose ou gangrena de membros. Esses indivíduos sofrem tamanha dor que eles param de se alimentar, não conseguem dormir e com isso eles acabam desenvolvendo uma baixa imunidade muito grande. Então, em alguns casos, acaba tendo uma infecção secundária causada não só pelo herpes vírus, mas também por outras bactérias oportunistas, e isso acaba sendo uma morbidade muito grande nesses indivíduos, que pode até levar à morte. Bia Barros, você é autora do livro Madalena Alice, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, e as páginas do seu livro contam histórias de mulheres cuidadoras em diversas situações, lidando com seus parentes doentes.
livro, muitos casos de mulheres que entraram aí na baixa imunidade, ficaram, por conta do trabalho de cuidadora, também com problemas de saúde. Você chegou a vivenciar, por exemplo, a herpes zoster? A herpes não, mas assim, o que eu acompanhei de várias mulheres que estão nesse papel, na função, né, de cuidado, acabam desenvolvendo muitos problemas psiquiátricos, né, depressão, ansiedade, tem aquela síndrome do estresse pós-traumático. Então, a lida, né, com a doença acaba também, por ser uma doença que às vezes exige muitos recursos, né, tem um processo de pauperização e, em consequência disso, a mulher fica muito vulnerável também a doenças, né? A cuidadora, no caso, ela acaba adoecendo bastante. E você, no seu dia a dia, claro, pelas experiências, pelo que você já viu, também tem a sua preocupação, porque você é a cuidadora da própria mãe, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E você tem que estar bem, porque se você cair, quem é que vai cuidar dela, né? Essa é o checkmate que toda cuidadora acaba levando, né? Porque tem um processo de dependência muito grande. A partir do momento que a doença vai avançando, a dependência é maior. Você não consegue conciliar com o trabalho, muitas vezes, né? Com o trabalho formal. E existe um processo de pauperização, né? Porque a renda cai muito. Então, você fica muito suscetível, muito fragilizada. Então, assim, realmente... o psicológico abalado, né? Realmente tive vários problemas também, baixa imunidade, enfim, afetou em várias situações. Tá. Já já a gente vai entrar no seu tema, que é falar do livro Madalena Alice. Enquanto isso, o carnaval está por aí, é tempo de viajar também. Muita gente aproveita esse feriado longo, aí de 4, 5 dias, feriado prolongado, para visitar lugares mais distantes. Seja de carro, de avião, ou de qualquer outro meio, ou por qualquer outro meio. O importante é fazer pausas para esticar as pernas e cuidar da circulação sanguínea. A panturrilha é o nosso segundo coração, dizem alguns especialistas, e sua movimentação é fundamental para evitar problemas de trombose e até possíveis infartos. É isso mesmo, doutor Márcio? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, que a panturrilha é o segundo coração. Isso é verdade. Na verdade, o sangue venoso é o sangue que já foi utilizado pelas células e ele tem que voltar para o coração. O sangue arterial é aquele que o coração bombeia, rico em oxigênio e nutrientes, e vai para a periferia do corpo. O sangue venoso equivaleria ao esgoto. Então ele traz de volta o sangue usado. Só que dos membros inferiores, né, das pernas, ele tem que subir contra a gravidade. E para isso, o homem que passou a andar de forma ereta, né, desenvolveu uma bomba. Essa bomba basicamente consta da musculatura da barriga da perna, né, da panturrilha, e válvulas dentro das veias. Então, conforme se caminha, essa musculatura da panturrilha massageia, ela comprime as veias, impulsionando o sangue para cima. Ele não vai para baixo porque as válvulas não deixam descer. Então, por isso, ele é chamado de um segundo coração. É um coração também conhecido como coração sural. Isso já é um termo mais técnico. Mas isso, sem dúvida nenhuma. Com relação a... Aliás, desculpa cortar, um segundo e um terceiro corações, são duas panturrilhas. São duas panturrilhas, isso é verdade, isso é verdade. É um coração para cada perna. E se considerarmos o nosso coração, ele também são duas bombas. Você tem um coração, o lado esquerdo que bombeia sangue arterial e o lado direito que bombeia o sangue venoso para pequena circulação. Então nós temos 4 bombas, né, se for levar assim. Com relação a possíveis infartos, aí já é um pouquinho mais reticente. É que, na verdade, indivíduos que tenham uma insuficiência venosa muito grande, eles não terão um retorno venoso tão ruim assim a ponto de isquemiar um coração. Aqui as causas dos infartos já são outras, né? O que pode levar a um inchaço na perna e uma dificuldade do retorno venoso são insuficiências cardíacas. Isso também, principalmente se for do lado venoso. Aí acaba acumulando e realmente pode propiciar uma doença cardíaca. Eu falei aqui das viagens prolongadas, essa necessidade de movimentação das pernas.
Quem está numa viagem longa, qualquer pessoa é vulnerável a ter um problema por falta de movimentação numa viagem longa? Sim, qualquer pessoa é vulnerável numa viagem longa, principalmente de avião, né? Quando se fala em viagens longas, a gente está falando de viagem de avião. Porque de carro, a gente pode parar o carro a qualquer momento, dar uma voltinha, andar um pouquinho. Ônibus, dá para esticar as pernas, ele para também. O avião não, o avião tem a classe lata de sardinha, infelizmente, em que a gente senta muito apertadinho, mal dá para esticar as pernas. Então é nessa situação que ocorrem os problemas. Como eu expliquei como é feito o bombeamento do sangue venoso, né, o coração sural, o indivíduo que fica muitas horas parado, principalmente a partir de 4 horas, né, uma viagem longa é considerada a partir de 3, 4 horas, ele fica muito tempo parado e ele não faz o movimento com o pé, então ele acaba acumulando sangue venoso nos membros inferiores, o que acaba redundando também num inchaço das pernas. Então, não é comum, aliás, é muito comum, que indivíduos mesmo numa viagem o sapato está apertado ou tem inchaço nas pernas. Agora, ela é mais suscetível em alguns tipos de indivíduos. Então, indivíduos idosos, indivíduos que tiveram câncer, indivíduos com varizes, esses são mais suscetíveis à trombose nesses voos. Indivíduos que estejam fazendo quimioterapia, pessoas que fizeram cirurgias grandes, abdominais, há pouco tempo, quer dizer, com pouco tempo de evolução. Então, todos esses têm que tomar muito cuidado quando vai fazer uma viagem. E o problema pode surgir durante uma viagem sem aviso, sem dor, né? Sim, isso pode acontecer porque a trombose, a estatística demonstra que cerca de 50% dos casos de trombose, quando eu falo trombose, pode ser desde uma pequenininha até uma maciça, né? Então, 50% dos casos de trombose acabam sendo silenciosos. O indivíduo não sabe que teve. Porque o que desperta a consciência da trombose é a reação inflamatória que ela causa. Se ela oclui uma veia, mas tem outras veias suprindo e não ocorre essa reação inflamatória, o indivíduo não vai nem saber que teve a trombose. Só que é um risco porque o coágulo pode soltar e dá o que a gente chama de embolia pulmonar. Esse pedaço de coágulo, ele viaja pela circulação até impactar nos vasos pulmonares. Deixa me socorrer da Bia Barros. De novo, a partir da experiência dela, com o que ela viu aí com as pessoas que cuidam dos seus parentes doentes, no caso das pessoas acamadas, né, tem que ter todo um trabalho também de movimentação das pernas. Tem. Como é que funciona isso? Tem duas questões que assombram, né, quem está cuidando, que são as descaras e também essa questão da embolia, né, porque é comum a pessoa ficar muito tempo. Então, sempre tem que ser acompanhado por uma fisioterapeuta, por alguém que faça o movimento, né. Então, lá em casa, por exemplo, ia um pessoal para fazer os movimentos nas pernas da minha mãe, nos braços. Então, isso é uma coisa que até os planos já prevêem. Né? Então, os planos de saúde em dia, eles já contam com esse profissional que faz parte do tratamento, né? Porque realmente é um grande risco. Doutora Enio Zimmermann, como é que a sua área observa esta problemática? Não há relação, né? Ou há alguma? A gente se preocupa realmente com que usa antiagregante plaquetário, que é utilizado para inibir. O pessoal apresenta muitas manchas e quimoses espontâneas, porque justamente a coagulação do sangue fica mais lenta, né? Como o pessoal diz popularmente, o sangue fica mais fino e a gente tem essas manchas, né? Então a gente acaba atuando na outra parte. Se ele está fazendo a prevenção adequada, mas ele reclama e ele quer parar o remédio que segura. A gente fala, não, o coração é mais importante, o sistema nervoso central é importante, suas carótidas, etc. Deixa a manchinha, a gente cuida, passa um produto local, alguma coisa, que vai ficar tudo bem. Mas algumas doenças venosas crônicas em membros inferiores acabam também do parar na mão do dermatologista quando tem as manchas das varizes, as dermatites ocres. Bastante, para clareamento. Alguns tipos de ferida, né, as úlceras também acabam tendo o auxílio do tratamento feito pelo dermatologista. Sem dúvida, estava pensando mais na embolia mesmo. Se pensou mais na questão da trombose embolia, mas tem esse lado também das doenças venosas causarem manchas, o que acaba sendo da alçada do dermatologista trabalhar junto com o vascular. As úlceras, nossa. Doutor Néder, e a cirurgia plástica neste problema?
Bom, esse problema é um assunto muito comentado e temido por todos os cirurgiões, né? Inclusive nós, cirurgiões plásticos, porque, como o doutor já comentou, a cada 3, 4 horas do paciente sem muita movimentação, aumenta muito o risco de trombose, e quanto mais passa esse tempo, mais aumenta o risco dessa trombose. Então, para as minhas cirurgias, que são de médio e grande porte, eu faço profilaxia com anticoagulação, utilizo meia elástica em todos os pacientes, e tem um aparelho também que ele faz a massagem, ele massageia as pernas para que faça esse bombeamento do sangue, né? Que ele chama ou Sequel ou Flebopress, né? E esse aparelho ele vai ajudar na circulação do sangue, especialmente para tentar diminuir essa chance de trombose ou nos membros, principalmente o tromboembolismo pulmonar, né? Que ele pode ser maciço e levar o paciente à morte, né? Então, é um assunto bem comentado, bem estudado pela gente. A gente sempre tenta fazer essa profilaxia aí, né, para que diminua a chance que isso ocorra. Olha, pessoal, nós vamos conversar agora por telefone com a doutora Selmara Catalano, dermatologista. Doutora Selmara é diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Boa tarde, doutora Selmara. Tudo bom? Boa tarde, Mauro. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde a todos aí também. Boa tarde. Olha, vamos falar de fitofotodermatose. O que é isso? Que nome complicado é este, doutora Selmara? Esse nome complicado, na verdade, se refere à queimadura da pele, quando você junta situações específicas, assim, por exemplo, o contato com o sumo, ou com algumas plantas, ou com algumas frutas. Isso exposto à radiação solar vai fazer uma reação fototóxica que leva a uma reação que lembra uma queimadura, que pode ir desde uma manchinha de um eritema, né, aquele avermelhadinho, ou a pigmentação, até formação de bolhas mesmo, com queimaduras exuberantes. Então, essa época do verão, de carnaval, é muito importante falar nisso, né, porque o grande vilão da história é o limão da caipirinha, né? Acaba que todo mundo acaba tendo contato com isso, né? O limão da caipirinha, que a pessoa vai tomar à beira da piscina ou à beira da praia e vai ficar na pele o limão, e isso pode causar manchas. Isso, mesmo lavando, ainda fica um resíduo. Então, mesmo que tenha lavado, por exemplo, se escorreu, é muito comum quando a pessoa está fazendo a caipirinha, então ela acaba tendo essas manchas, essas queimaduras nas mãos, na barriga, né? Porque acaba espirrando, ele espirra quando você vai mexer, né? E na hora de beber, se der uma babadinha também pode ficar com uma mancha no rosto por conta dessa queimadura, que é de uma associação de uma substância química mais a luz, e que vai acabar tendo essa reação fototóxica que provoca a queimadura na pele, né? Isso vai acontecer com todo mundo ou tem pessoas mais suscetíveis? Não, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e não é só com o limão, viu, Mauro? Tem as frutas cítricas. De maneira geral, mexerica, as laranjas, elas podem acontecer. Agora, você sabe que uma das piores queimaduras que tem é com figo. É que figo não é uma fruta assim tão comum pra gente tomar na piscina, usar na piscina e em lugares de exposição solar. Mas a queimadura do figo é muito feia, muito pior do que a do limão. Tem um abacaxi efeito, também? Abacaxi, todos eles podem causar uma queimadura, sim, quando associado ao sumo da fruta, mais a exposição solar. E se for um sorvete de fruta cítrica? Aí, geralmente, o sorvete natural, sim, porque ele tem o sumo da fruta. Agora, esses artificiais, eles são flavorizados. Geralmente, não é exatamente o sumo da fruta, né? Então, talvez não aconteça. Mas qualquer deles, criança que se baba inteira, né? Desce, vai até o joelho, né? O sorvete derretendo. Pode acontecer, sim, se for um sorvete com o sumo da fruta, pode sim. O tratamento dessas manchas? Bom, o tratamento, na verdade, depende do grau da queimadura. Se for uma queimadura exuberante, a gente vai tratar como queimadura, né? Com as bolhas, com os curativos normalmente. Então é uma coisa que precisa procurar o médico para que se trate. E as manchas residuais, além da proteção para que elas não piorem, a gente usa os clareadores. Mas isso não é nem na fase aguda. Na fase aguda da queimadura, quando muito, algum creme, algum curativo, né? Isso sempre orientado por um atendimento médico, tá? Mais tardiamente, aí a gente usa um clareadorzinho, porque a gente acaba tendo uma pigmentaçãozinha, mas ela é temporária. Às vezes se resolve até sozinha, se for muito clarinha. Mas na maioria das vezes a gente acaba usando um clareador associado, né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Pode? É o Dr. Néder falando. Pois não, Dr. Néder, prazer.
quando tem o contato com esse produto, né? A indicação é que ele lave com água e sabonete, água e detergente. Qual seria a forma mais eficaz para que ele, quando tem esse contato, evite que apareça a queimadura? O ideal não é só água, é que você lave com água e sabão. Mas lave bem e numa área maior do que a que você acha que foi respingada, porque como tem essa coisa que ficam aquelas gotículas, né? Aquele vaporzinho, aquelas gotículas da fruta, desse sumo, pode ser uma área maior do que a gente imagina. Então, lavar mesmo a barriga toda, vai fazer a caipirinha, faz com uma camiseta, lava bem os braços até em cima, até a altura da manga, para que não sobre nenhum resíduo, para não fazer essa queimadura. Quanto exercício, hein, doutora? Pois é, né? Melhor Para fazer uma caipirinha, melhor comprar, né? Vestir uma armadura para tomar uma caipirinha. Quase isso. Nem sempre tem uma luva à disposição, mas quando não tem, sempre um saquinho de plástico acha. Isso, ótima ideia. Gostei muito do saquinho. Acho interessante, sim. Protege sem dúvida, né? Doutora Silmara, bem objetivamente, para a gente encerrar, e a tatuagem de rena, algum perigo? A rena também pode ter uma fotossensibilização, mas ela pode sensibilizar também independente de sol ou não. A rena normalmente ela é marrom. O problema é a substância que se coloca para ficar preta, que é a parafenilenodiamina. Isso é extremamente alergênico e eu tenho pacientes com queimaduras muito importantes por rena. Então, muito cuidado com as crianças. Falar, não é definitiva, não tem problema. Tem sim. Exposição solar e essas coisas para criança. Pode dar em qualquer um, claro. Mas em criança em especial é bom ter muito cuidado. Muito bem, doutora Silmara Catalano, dermatologista, obrigado pela participação no Gente que Fala de hoje. Eu agradeço. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, até a próxima. Doutora Silmara Catalano, que é diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Agora aqui no programa Gente que Fala, mais um tema, aqui com a jornalista Bia Barros, que lançou em 2018 o livro Madalena Alice, uma história de mãe e filha, respectivamente, que passam a lidar com a situação de cuidados com uma idosa com Alzheimer. Baseado na experiência da própria autora e em relatos também de outras mulheres, a obra é um retrato cru, ainda que poético, de duas pessoas sozinhas e abandonadas, buscando uma mão para segurar e tentando estabelecer vínculos, seja com a realidade, entre si ou com novas pessoas. Bia Barros, Madalena, Alice, são dois nomes certamente fictícios. E as histórias delas estão relacionadas não só com a sua história, mas também com a história de outros casos que você vivenciou. Mas no fundo, Madalena é sua mãe e Alice é você. Não. Eu acho que, na verdade, ela traz um pouco de cada uma, né? Mas, na verdade, ela é um retrato de todas as mulheres que precisam cuidar e que são cuidadas, né? A gente tem uma população no Brasil que está envelhecendo, hoje em dia está envelhecendo aceleradamente. A OMS prevê um aumento de 500% até 2050 em casos demenciais. E a gente tem que se perguntar como é esse processo de envelhecimento, né? Ao longo da minha vida, não só pela minha experiência pessoal, eu acabei tendo contato com outras cuidadoras, né? Eu fui voluntária no projeto Hope, que auxilia famílias de crianças que vêm para fazer tratamento de câncer aqui em São Paulo. Então, eu acho que foi um recorte que eu fiz de várias mulheres que eu conheci, né, nessa função, né? Até também familiar, porque eu sou do Nordeste, lá no Nordeste tinha muito essa mania de ficar uma filha solteira cuidando dos pais, né? Só que a gente está num contexto, o IPEA fez uma pesquisa que eu achei muito interessante, porque ele fala assim que, não sei se já tem outros dados atualizados, mas eles falam que 71% dos municípios do Brasil não tem instituições para idosos, 71%. Então, em 90% dos casos, a família acaba cuidando de forma informal desse paciente. E desses 90%, 85% são mulheres, né? Então, no meu caso, e como de outras mulheres que eu conheci, que ficaram na função, você praticamente abandona a sua vida pessoal, profissional, em função da dependência mesmo, né, do enfermo. Então, por exemplo, no auge da minha vida produtiva, eu
parar, porque era impossível conciliar, né? Minha mãe já estava num grau de dependência muito grande. Os custos são muito altos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tinha um custo mensal com a minha mãe de remédio, fralda e comida integral de mais de R$ 3.000. Então, você tem aí uma situação que é muito calamitosa para as famílias, porque os gastos são muito grandes e você... Nem tudo é fornecido pelo Estado. Nem tudo, né? É fornecido. Quando é uma burocracia danada para se conseguir. E você acaba nesse período, que é o período que você precisa mais, não tendo recurso para fazer de uma forma saudável para você e para o paciente, né? Então, o livro ele traz um pouco da história dessas mulheres, né? E uma coisa que eu falo em mulheres, porque são 85% que são cuidadoras, né? São mulheres, mães cuidando de filhos, filhas cuidando de mães. Às vezes você tem até a nora cuidando da sogra, né? O cuidado é visto muito como uma coisa essencialmente feminina. E por isso não existe política pública. Então, nós não recebem nenhum benefício. A gente tem um judiciário que também é muito apartado da realidade das pessoas. Então, quando uma pessoa tem uma doença demencial, né, é de praxe interditar. E isso é uma segurança para a pessoa, para a família não roubar os bens, para proteger o patrimônio da pessoa. Proteger o patrimônio do doente, sim. Mas o que acontece é que nesse momento em que você está com muitos custos e sem recurso, você também não tem acesso ao dinheiro. Então, eu passei por situações absurdas com a minha família, porque, assim, teve uma vez que roubaram os nossos cartões. Eu não conseguia ir no banco bloquear o cartão da minha mãe. Então, assim, ficava uma briga, o banco dizia que o juiz tinha que especificar tudo que eu podia fazer na conta. O juiz dizia, se eu digo que você representa para todas as atividades civis, todas, eu não preciso especificar tudo. Enquanto isso, você está ali naquela rotina louca, né? Parece muito com aquele filme Eu, Daniel Blake. É aquilo, né? Então, assim, é uma burocracia que sufoca a gente, né? É um sufocamento à distância. Agora, em relação à própria doença da sua mãe, o Alzheimer, que é uma realidade bastante triste. Como é que tudo começou? Como é que você percebeu a doença e em que velocidade isso avançou ou ainda avança na sua mãe viva? Na verdade, fui eu que diagnostiquei minha mãe. Foi engraçado porque na época eu era jornalista do Jornal da Band e eu fiz uma matéria grande sobre Alzheimer. E meu pai adoeceu, eu fui para Fortaleza para visitá-lo. E lá eu fiquei muito impactada com o que eu vi. Porque a doença do meu pai eu já esperava, mas eu não esperava encontrar minha mãe também, né? Então, quando eu cheguei lá, eu vi que ela estava muito perdida espacialmente, não sabia muito bem em que ano estava, data. E eu fiquei até na hora com medo de... Será que eu estou sugestionando porque eu fiz a matéria, vi todos os diagnósticos? E acabei levando para um neuro, ele confirmou. Então, ela começou a ser tratada muito cedo e ficou estável por 8 anos. O problema foi que depois, meu pai veio a falecer, né? Ela foi morar com meu irmão. O meu irmão foi transferido de cidade e não pôde levá-la. Então, eu acabei trazendo ela para São Paulo. E aí a doença avançou demais. Em 2 anos... A mudança é cruel para o paciente, né? E aí deu esse salto, né? Deu esse salto. E aí ela já está agora num estado bem avançado, não anda, não fala, está em cadeira de rodas, né? Comida integral, né? Não te reconhece? Não me reconhece. No começo, quando ela chegou em São Paulo, e é isso que... Assim, eu acho que muitas vezes, o cuidador fica muito à sombra do doente. Você tem políticas públicas para o doente, mas não tem para quem cuida. Então, o que acontece? Falta muita informação. O que você vai aprendendo na prática do cuidado. Então, por exemplo, nunca ninguém chegou para mim e disse que algum dia eu ia ter medo da minha mãe.
Mas eu tinha medo, muito medo. Porque Na fase agressiva. Às vezes ela achava que estava num cativeiro, que eu era uma bandida. E eu estava sozinha com ela, né? Então, a gente nunca está preparado. Por mais que eu tivesse informação, que eu soubesse de algumas coisas, de repente eu me vi só com a minha mãe e não sabia o que fazer nesse momento. Então, você ia, às vezes, até em algumas associações, mas o que eu faço nesse caso? E as pessoas têm respostas muito genéricas, né? Então, eu acho que isso dificulta muito o trabalho de quem cuida. É engraçado que quando o médico me deu o diagnóstico da minha mãe, ele disse, olha, não se preocupa, porque nessa doença quem sofre é quem cuida, o doente não sofre nada. Mas não foi isso que aconteceu. Eu sinto que a minha mãe sofreu sim. Para ela não sabia onde ela estava, ela achava que era refém de um cativeiro, então a angústia dela, o desespero Momentos dela, diferentes, vivendo em tempos diferentes. Né? Era assustador, assim, você vê que o quanto ela estava sofrendo naquela situação, né? E isso acaba também levando a doença do cuidador. Porque, por exemplo, até hoje eu faço tratamento no HC, eu tive uma depressão muito forte, tem um momento assim da alucinação que até você fica, meu Deus. Você falou sobre as associações e você encontrou respostas muito genéricas para certas coisas. A partir da experiência do livro, de contatos com outras cuidadoras, você consegue dar uma dica, justamente para fugir desse genérico, uma dica específica? Tem várias situações, né? Cada paciente tem uma peculiaridade. A minha mãe, ela tinha muito essa situação de violência. Ela acreditava que estava num cativeiro e tal. Então, eu tentava, de alguma forma, tirar o foco dessa alucinação, tentar fazer alguma coisa ali que ela conseguisse espairecer um pouco, uma música, um filme, às vezes até alguma atividade manual, para ver se desfocava, mas chega um momento que é muito complicado. Chega muito complicado, porque o que aconteceu com a minha mãe também é que, em função de vários remédios, ela acabou tendo coma hepático, né, que acabou afetando o fígado. Então, chega um período que até a medicação já você tem que controlar, né? E aí é barra, porque ela às vezes ciclava 3 dias seguidos e dormia um. Só que naquele dia que ela dormia era o dia que eu tinha que ir para o supermercado, para o banco. E até hoje, por exemplo, eu preciso de remédio para dormir. Eu não consigo mais dormir sozinha, né? Sem um medicamento. Bom, o livro está disponível, está no mercado, está nas livrarias e é um bom, podemos dizer, manual, né, para as pessoas entenderem melhor, porque só quem vive isso diretamente é que sabe. Porque fala, paciente com Alzheimer, pessoa esquecida. Não, o esquecimento é o início de tudo. É uma evolução, a pessoa passa a ter infecções, cada infecção que é oportunista vai aumentando e é ladeira abaixo, né? vai aumentando o problema. É uma doença que eu acho que atinge a família inteira, né? E hoje a gente tem um contexto social muito diferente, né? Antes você tinha aquelas famílias grandes, todo mundo dividia as tarefas. Hoje não, você tem uma população que está envelhecendo e está envelhecendo sozinha. Em muitos casos, as grandes metrópoles, isso já é uma realidade. Então, eu acho que é urgente a gente pensar como vai ser o processo desse envelhecimento. De que forma a gente vai envelhecer, né? É isso. Vamos lá. Próximo tema. A calvície é uma condição que afeta principalmente os homens, mas também as mulheres. Felizmente, seu tratamento tem evoluído muito nos últimos anos e, entre as novidades, o transplante robótico capilar é um mecanismo desenvolvido para auxiliar o cirurgião na execução do transplante, uma técnica consagrada que extrai fio a fio de uma região mais cheia do cabelo e transfere para a área onde ocorreu a perda dos fios. Dr. Néder, podemos ficar entusiasmados? Com certeza.
O tratamento capilar ele é muito importante, né? Principalmente quem tem uma condição genética familiar, né? Então é bom prestar atenção desde jovem nessa queda, porque aparentemente, visualmente, a gente vai começar a perceber isso com rarefação na cabeça com uns 40, 50 anos de idade, né? Mas se você percebe que você tem uma genética propensa a isso, familiares que já são carecas, né? Você pode começar o tratamento clínico, seja através de comprimidos, com medicamentos. A gente tem alguns tratamentos com microinfusão de medicamentos por agulha, né? Tem também laser e depois você passa a medicação. Então são vários tratamentos, luz de LED, tem vários tratamentos para retardar essa calvície, tá? Aí dependendo do estágio da calvície já tem indicação do transplante capilar. O transplante capilar ele tinha uma técnica que chamava FUT, que era uma extração, tirava-se um fuso de cabelo aqui da região posterior da cabeça, né, que é a área doadora, que é onde quem tem calvície costuma ter cabelo e onde o cabelo dura muito mais tempo. Então tira-se uma faixa dessa região que é o FUT, cortava um por um na lâmina, olhava no microscópio e implantava um por um. De uma década mais ou menos para cá, criou-se a técnica FUI, que é a retirada da unidade folicular. Então tira-se um por um e isso faz com que não haja mais aquela cicatriz linear extensa. São várias cicatrizinhas pontiformes que depois não ficam visíveis, né? E aí olha esses cabelos no microscópio, essas unidades foliculares, né? Então lá vai ter unidades com um fio, 2 fios, 3 fios, separa todas os que são de um fio, os que são de 2 fios. E aí depois faz os furinhos na região que tem que transplantar o cabelo e coloca-se um por um também, tá? Então o que é feito é retirado fios na área doadora, uma área que tem uma grande densidade de fios, para colocar numa área que está com baixa densidade ou sem fios. E aí a gente vai fazer uma densidade mais homogênea na cabeça toda. E essa técnica vale para grandes calvícies e menores calvícies ou Sim, não tem um limite? Essa técnica ela vale para qualquer tipo de calvície, mas sim, tem tipos de calvície que não tem mais como fazer um transplante da área toda, porque a área já é muito extensa, a área da calvície, e a área doadora já é muito pequena. Então a gente tem que fazer sim uma contagem ali por área, mais ou menos de quantos fios teria para doar e quanto a gente conseguiria cobrir. Sempre vai haver uma melhora da calvície, mas nem sempre vai conseguir tampar e cobrir a área toda. Pode ser que em algumas calvícies vai ficar regiões ralas ainda, que vai dar para ver o couro cabeludo. Tanto para homens quanto para mulheres essa técnica? Tanto para homens quanto para mulheres. Para mulher, o que a gente costuma fazer, normalmente se raspa o cabelo para poder retirar o folículo um a um, né? Principalmente com o robô, ele faz uma leitura, a densidade dos fios e escolhe os melhores fios e ele tirou aquele fio daquela região, ele já faz uma área de proteção em volta que não pode retirar naquela área. Para quê? Para quando crescer o cabelo, aquelas cicatrizes pontiformes sejam todas cobertas, né? Então ele faz essa leitura, retira fio a fio, tá? Para a gente poder implantar os fios na melhor qualidade. O robô ele tem alta precisão. Imagine que a gente tem essa técnica que a gente chama de motorizada. É um motorzinho que ele gira, a gente tem um punch na ponta e a gente vai lá com uma lupa e tira um por um. Chega uma hora de cirurgia, 2 horas de cirurgias, meu olho vai cansando, minha precisão vai diminuindo. O robô ele mantém a mesma precisão do início ao fim. Então, a quantidade de perda do robô chega no máximo 3%. Quando eu vou fazer no manual, posso chegar até 30% de perda dos folículos retirados. Então, a precisão é altíssima, a qualidade dos fios sai muito, muito melhor do que retirado manualmente. E isso vai dar uma melhor resultado no final. A calvície não tem como prevenir, mas o importante é que a hora que ela começa, aí começam os tratamentos. Sim, são os tratamentos para retardar. O que acontece? O folículo, ele, que seria, vamos chamar da raiz do cabelo, ele tem ali uma certa idade que ele vai sobreviver, né? E quando ele começa a ficar fraco, o folículo está lá dentro, mas o cabelo não tem mais força para sair e aparecer depois aqui na região de fora do couro cabeludo. E esse tratamento que a gente faz com medicação via oral,
com aplicações locais, laser, luz de LED, o que eles fazem? Eles fortalecem esse folículo para que o cabelo retorne a sair e dure mais tempo. Então a gente vai retardar esse processo da calvície. Tá? E depois, é claro que ele tem uma vida útil. Depois dessa vida útil, ele vai acabar morrendo de qualquer jeito. E aí vem a indicação do transplante. Qual o custo médio? O custo médio de um transplante robótico de 40 a 60 mil reais. Por causa da utilização do robô, da mais alta tecnologia. Só existe um robô no mundo. A tecnologia dele é americana. A mesma tecnologia é usada nos mísseis de guerra, para que ele não erre o fio e tire com a maior precisão possível. Quanto tempo leva o tratamento? É uma cirurgia só, uma operação só? Depende do caso, ele pode ser feito em uma cirurgia. Casos muito extensos, a gente indica 2 até 3 vezes, dependendo se o paciente tiver área doadora suficiente para isso, 2 ou mais cirurgias. Doutor Márcio, vamos encarar? Vamos. Vamos embora. Não, é um problema. As pessoas estão ficando carecas, estão perdendo cabelos mais cedo com o passar das gerações, doutor Neto? Olha, eu acredito que pela nossa qualidade de vida, essa correria aí, esse imediatismo Porque, por causa quais são as mídias, causas, né, principais? É a alimentação? São outros fatores ambientais? A principal causa é a androgenética, né? A androgenética se você tem a genética familiar, então você já pode ser predisposto àquilo, e a parte andrógena, que seria hormonal, tá? Então, as medicações que a gente utiliza é exatamente para isso. Ele bloqueia a enzima que vai fazer a quebra do hormônio testosterona para dihidrotestosterona, que é o principal causador da calvície androgenética, né? Como é que chama essa enzima? Como é que chama essa enzima? A enzima catalisadora. Alfa-redutase. Que tem a testosterona, aí ele vai lá, ele age na enzima que o doutor acabou de falar, alfa-redutase, que ela transformaria em dihidrotestosterona, que Então, faria essa danada aumentar a dessa queda enzima do causadora. cabelo. Realmente. Aí com essa inibição você aumenta o tempo de vida do folículo e aí retarda um pouco a calvície. Muito bem. O importante falar que o folículo transplantado, ele não sofre a ação do hormônio. Então a duração dele seria a duração de vida do folículo mesmo. Que na área doadora, ele vai durar 40, 50, 60 anos aí. Perguntas do público do Gente que Fala. Dr. Márcio, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se a ingestão diária de analgésico infantil pode reduzir o risco de AVC. Na verdade, a ingestão não de analgésico, né? Nós estamos falando do ácido acetil salicílico. Ele tem uma função chamada antiagregante plaquetária. Então ele diminui a função da plaqueta, que é justamente iniciar o coágulo. Então diminui sim um pouquinho, mas se o indivíduo tiver uma arteriosclerose, uma obstrução, ele vai acabar tendo, mesmo tomando o ácido acetil salicílico. Só tem que tomar muito cuidado para não ganhar uma úlcera no estômago. Doutor Enio, a Marta de Santo Amaro pergunta quais são os sintomas do lúpus e se é possível prevenir essa doença. O lúpus pode apresentar vários sintomas, é uma doença do grupo das doenças reumatológicas, então pode apresentar dores articulares, apresenta uma sensibilidade de pele, então pode apresentar manchas no rosto, as chamadas manchas em asa de borboleta, né? E pode apresentar lesões capilares também, apresenta lesões atróficas, especialmente o lúpus localizado, o lúpus chamado lúpus discoide, que ele realmente apresenta áreas de atrofia com perda de cabelo definitiva. E aí sim, é mais uma indicação para o transplante, porque essa área a gente não consegue tratar e só consegue repor com cabelo de outras áreas. Exatamente, é importante frisar que o transplante serve para esses tipos de patologia, né? Existe a calvície fibrosante, estenosante, existem várias patologias de couro cabeludo que vão gerar cicatrizes na cabeça, só que nos locais das cicatrizes não cresce mais cabelo, e aí tem do transplante para essas regiões cicatriciais que tem um excelente resultado. Dr. José Neder, o Lucas de São Bernardo do Campo pergunta, a calvície sempre tem um componente genético ou hereditário? O senhor já disse, né? Sim, esse é o maior componente das calvícies. É claro que quando são essas calvícies patológicas, né, aí entra mais o componente da patologia que causou, no caso do lúpus ou outra patologia inflamatória de couro cabeludo, aí dá para fazendo esse tratamento, se ele não tiver um componente forte androgenético, ele está tratado. Bia Barros,
A Luciana do Butantan pergunta se você tem uma estimativa do número de pessoas com Alzheimer no Brasil. Você chegou a ter contato com estudos nesse sentido para fazer o livro? Ou, ou isso não era importante? Na verdade, eu não tenho ideia de quantos tem. Eu sei que tem essa estimativa da OMS de que um aumento de 500% até 2050. E com essa população... Por conta do envelhecimento. E tem um dado que eu acho importante, que a cada 5 anos, o risco de ter a doença dobra. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 anos tem o dobro de chance de ter uma doença demencial do que uma de 65. Então, isso vai crescendo proporcionalmente, né? Então, quanto mais velho, mais a possibilidade de ter alguma doença demencial. O que faz esse grande aumento também é o diagnóstico, né? Às vezes o diagnóstico não é feito precocemente, ou as famílias acham que é outra coisa, ou não levam para fazer um diagnóstico no especialista, né? E aí acaba passando um tempo bom, que é o tempo inicial do tratamento, que você vai retardar a evolução da doença, né? Então, bastante importante ficar de olho e qualquer sinal já levar para o especialista que possa fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. É fato que o Alzheimer, ele se instala, ele se desenvolve depois de 20 anos de instalado, é isso? Há confirmações disso? Não sei. Você tem assim, lá o... eu não tenho muito essa estatística, algo latente, não, assim, né? Não é a área que eu atuo, mas com certeza, se você faz um diagnóstico precoce, você vai ter um tratamento inicial que vai sim retardar por mais ou menos esse período de 10 a 20 anos, sim, o aparecimento de sintomas piores. Agora, se você não faz esse diagnóstico precoce, essa evolução vai ser mais rápida. E tem um componente também que eu acho que as famílias, no começo, acabam negando, né, muito da doença. Então, não querem acreditar, né? Eu acho que no começo existe isso. Mas o doutor tem razão. Assim, como eu diagnostiquei minha mãe muito cedo, ela ficou estável por 8 anos, né? Foi um processo que ela ficou bem mesmo durante 8 anos. Só que a mudança de local para ela foi muito, né, complicada. Enquanto lúcida, Bia, sua mãe sabia que tinha doença? Foi informado a ela? A minha mãe, ela começou, na verdade, eu não sei se é um desencadeador, mas quando meu pai morreu, ela entrou numa depressão muito forte. Pode ter sido o gatilho. E o médico disse que acha que pode ter relação da depressão para a doença demencial. Uhum. De vez em quando a gente tem a impressão de que o Alzheimer é uma espécie de uma proteção. O cérebro começa a não perceber coisas ruins que acontecem, perdas, e ele se protege realmente apagando alguns circuitos de memória, alguma coisa desse tipo. Então, uma coisa que a gente vê com alguma frequência, a pessoa, quando a vida não está boa, ela começa a se desligar da vida, o próprio tédio, a falta de ocupação pode agir incentivando isso. Falava-se, acho que isso já caiu por terra, né, doutor Enio? O Alzheimer é para quem não usava muito a parte intelectual, não teve lá muito... não estudou muito, enfim, isso já caiu por terra, não faz mais sentido. São ideias, né, que vão e que vêm, né? Volta e meia, a pessoa, não, faz palavra cruzada, faz exercício com a mente para evitar, etc. Isso é uma coisa duvidosa, ninguém sabe até que ponto ajuda ou não. Mas como é uma coisa que não faz mal para ninguém fica falando, não, então não precisa fazer. Eu acho que realmente o uso do cérebro faz com que o cérebro, assim como um músculo, se não usar atrofia, o cérebro usando ele vai funcionar por mais tempo. Mas não tem obrigatoriamente uma relação com a doença de Alzheimer, que vai evoluir de qualquer jeito. Eu citei isso, que eu fiz uma reportagem há muitos anos com um diretor de teatro, não me recordo o nome, que tinha Alzheimer, e ele falava francês. E aí, durante a entrevista, ele me falando em português, ele começou a falar em francês. Ou seja, ele trocou de idioma sem perceber o que estava acontecendo. Ou seja, uma pessoa muito estudada, um diretor de teatro, bastante intelectualmente ativo, né? E o teu francês conseguiu acompanhar? Não, meu francês macarrônico ficou para trás. Muito bem. A Gabriela de Vila Madalena também te pergunta, Bia, além do esquecimento comum a todos, o Alzheimer causa reações diferentes em cada paciente? Sim. O médico me falou que alguns acabam desenvolvendo alguma coisa persecutória, por exemplo, pensa que está sendo roubado, tem uns que ficam mais agressivos. Eu acho que
de alguma forma, essa doença acaba potencializando coisas que a pessoa já tem, né? No caso da minha mãe, hoje em dia eu vejo que ela antes, não tinha diagnóstico antes, mas eu acho que ela já tinha uma síndrome do pânico e que com a doença potencializou. Então, ela tinha muito medo de ser assaltada, de estar num sequestro, estava num cativeiro. Então, acho que cada paciente acaba desenvolvendo características diferentes, né? Mas o principal é você perceber logo assim, que tem um comportamento estranho. Não é só o simples esquecimento, mas, por exemplo, a pessoa guarda coisas em lugares inusitados. A pessoa não sabe em que ano está, não tem mais essa noção de... A noção espacial se perde, né? Principalmente. E assim, esquecer coisas é normal. Então, eu estou com a caneta na mão aqui. Eu cheguei, larguei a caneta em algum lugar e não lembro onde eu larguei, porque foi ali um ato automático e tal. Aí você encontra a caneta, a caneta eu larguei aqui, não tinha percebido. Outra coisa é olhar para a caneta e falar, o que é isso? Quando você não reconhece a caneta, aí é um problema. E a pessoa chega a caso de pedir para almoçar, quando acabou de almoçar, sair da mesa, acabou de almoçar, pedir para almoçar. Então, mas tem uma outra coisa que tem que ser lembrada, que há de se fazer um diagnóstico diferencial do Alzheimer com outras demências também. Exato. Sim. Então, nem todo tipo de demência, mesmo a demência senil ou coisa do gênero, é o Alzheimer. O Alzheimer é uma síndrome, já é um conjunto de outras características que levam a essa doença. Para finalizar, doutor Márcio, é possível ter várias demências ao mesmo tempo? Essa é uma boa pergunta. Difícil é fazer o Porque o diagnóstico, Parkinson, né? por exemplo, é uma diagnóstico. demência. É uma doença demencial. É possível ter Parkinson e Sim, Alzheimer, por sim, exemplo, sim. juntos? Às vezes sim, até medicamentosa. Minha sim. mãe ficou com Parkinson medicamentosa. então tá Meu respondida a pai pergunta. tinha Parkinson e teve uma certa demência no final da vida, mas que não era Alzheimer. Isso foi por questões de infecção e outras coisas mais. Doutor Márcio Steinbruch, sua palavra final, seus canais. Bom, o que eu posso fazer é agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. É um prazer estar entre amigos. Que me desculpem os outros, mas é um prazer enorme estar com o Enio, que conheço há uns 40 anos, mais ou menos, no mínimo. E deixo aqui no ar o meu blog, para quem quiser tirar mais dúvidas, que é o livredevarizes.com.br. E quem quiser fazer perguntas, eu respondo a todas. Muito bom. Doutor José Néder Neto, sua palavra final e seus canais. Bom, agradeço aqui pelo convite, por poder participar do programa. Qualquer dúvida pode enviar para a gente para o contato @everin.com.br ou Instagram @everin.oficial. Doutor Enio. Queria agradecer também a oportunidade, foi muito agradável, uma conversa muito esclarecedora, bem interessante. E deixar também o meu canal, que é o dermatoenio.com.br. Bia Barros, sua despedida, seus canais, onde está o livro. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de conhecer vocês, foi muito rico para mim. O livro chama Madalena Alice, está em todas as livrarias. E tem audiobook dele? Ainda não. Ainda não, mas em breve estará nas telinhas do cinema e no teatro. Muito bem. Seus canais, como jornalista? Tenho Ana B. _ Barros, Instagram, e tenho do Facebook, que é Bia Barros. Muito bem, minha gente. Obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o cirurgião vascular e angiologista Dr. Márcio Steinbruch, o cirurgião plástico Dr. José Néder Neto, o dermatologista Dr. Enio Ziman, a jornalista e escritora Bia Barros. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau.